Bom dia a todos e todas. Meu grupo ficou com o tema Alessandro Volta. Agora vamos explicar alguns tópicos sobre ele. Começaremos pela biografia. Seu nome completo era Alessandro Giuseppe Antônio Anastácio Volta. Seu nascimento foi em 18 de fevereiro de 1745. Sua morte em 5 de março de 1827. Sua nacionalidade era italiana. Estudou na Universidade de Pávia e era conhecido pela invenção da pilha e descoberta do metano-volt. Em 1774, Volta passou a lecionar física na Escola Real de Como, onde permaneceu até 1779. Nessa época, aperfeiçoou o eletrosforo, uma máquina usada para gerar eletricidade estática. Dedicado à pesquisa de fenômenos elétricos, isolou o metano e desenvolveu o audiômetro. Ainda em 1769, foi nomeado para organizar o Departamento de Física e lecionar na Universidade da Pávia, Itália, onde permaneceu por 25 anos. Alessandro Volta usou o eletrostóforo para descobrir muitas das leis que determinaram o funcionamento do hoje conhecido condensador ou capacitor. Suas invenções mais marcantes foram o eletróforo, o eudiômetro e o condensador. Em 1791, Luigi Galvani fazia experiências com uma rã morta, cujo seu nervo espinhal amarrou com um fio de cobre. Toda vez que o fio e os pés do animal tocavam em um disco de ferro, as pernas do animal sem vida contraíam-se. Alessandro Volta deu a experiência e teve dúvidas. A invenção da pilha voltaica, também conhecida como pilha galvânica ou rosário. Em 1792, Alessandro iniciou suas pesquisas partindo das notas de Galvani sobre os movimentos da contração da rã morta. Alessandro não estava convencido de que se tratasse de eletricidade animal. Alessandro ofereceu uma explicação mais plausível. A eletricidade, no caso, era produzida pelo contato entre dois metais, o cobre e o ferro, cujas cargas elétricas tinham sido ativadas por um fator de desequilíbrio entre os seus potenciais elétricos, ou seja, por uma força eletromotriz. Volta empilhou discos de zinco e de cobre alternadamente separados por pedaços de tecido umedecidos em uma solução de ácido sulfúrico. Foi desse empilhamento que surgiu o nome de pilha. Ele fez isso por colocar um condutor úmido entre dois condutores secos, que eram os metais ligados por um fio condutor. Nesse momento, ele observou que se despertava um fluxo elétrico. Ele passou a entender também que, dependendo dos metais que ele utilizava, o fluxo da corrente poderia ser maior ou menor. Desse modo, podemos admitir que a ideia do que é uma pilha já estava sendo entendida e explicada por Volta. Alessandro Volta desenvolveu uma tábua de tensão, divulgadas em 1793, referente aos metais. Suas pesquisas levaram em 1800 à criação da pilha, que constitui empilhando discos de cobre e zinco, separados por algodão umedecido em ácido sulfúrico. No dia 20 de março de 1800, escreveu uma carta à Sociedade Real de Londres, descrevendo o que conhece hoje como pilha voltaica. O experimento mostrado na foto, criado por Alessandro Volta, é capaz de transformar a energia química em energia elétrica, através da reação de oxirredução. Ele colocou um disco de cobre por cima de um disco de tecido umedecido em uma solução de ácido sulfúrico, e por último um disco de zinco, e assim sucessivamente empilhando essas séries até formar uma grande coluna. O cobre, o tecido e o zinco tinham um furo no meio e eram enfiados numa haste horizontal, sendo assim conectados por um fio condutor. O fluxo de elétrons surge entre os terminais da pilha, zinco e cobre. Está baseado em um processo conhecido como oxirredução e funciona assim. O disco de zinco, polo negativo, anodo, sofre oxidação, isto é, perda de elétrons. Logo, o disco de cobre, polo positivo, cátodo, sofre redução, isto é, ganho de elétrons. Portanto, é necessário que exista entre os discos uma solução ácido sulfúrico que funcione como
uma ponte eletrólito, permitindo assim a movimentação constante dos íons no sistema. Por isso, a importância de um disco de tecido umedecido por uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, entre os discos de zinco e cobre. Alessandro Volta recebeu muitas honrarias. Foi convidado por Napoleão para fazer demonstrações de suas pesquisas sobre a geração de corrente elétrica por uma bateria, no Instituto de Paris. Recebeu a medalha de Légion d'Honneur e foi feito senador do Reino de Lombardia. Em 1810, foi nomeado conde. Em 1815, o imperador da Áustria deu-lhe o posto de diretor da Faculdade de Filosofia da Pádua. Em 1819, com 74 anos, voltou para a sua cidade natal. Alessandro Giuseppe Antonio Anastácio Volta morreu em Como, Itália, no dia 5 de março de 1827. Em 1893, o Congresso dos Eletricistas deu o nome de volt à unidade de força eletromotriz.